Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo aqui a mais um Testemunho Inovar. Nós estamos de volta depois de um tempo que a gente ficou aqui parado, mas voltamos com tudo, e eu quero que você desde já, deixa aqui o seu like, já marca aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar teu coração de uma forma extraordinária. Esse é o desejo do nosso coração para você. Então, desde já, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e seja bem-vindo ao Testemunho Inovar. Então, a gente está aqui hoje com muito prazer recebendo o Rafael, que é um líder aqui do nosso ministério, e a gente está muito feliz de recebê-lo aqui, que vai compartilhar com a gente. Rafa, graça e paz, querido. Amém, graça e paz, meu bispo, graça e paz, você que está nos assistindo. Muito prazer, eu sou o Rafael, sou líder, um dos líderes dessa igreja aqui, né? Eu sou fruto dessa igreja, né? Tenho uma vida nessa igreja, desde a minha conversão. Então, Rafa, divide um pouco com a gente aí do início, né? Amém. Um pouquinho do começo dessa conversão, do começo da sua vida, né? Sim. Não da conversão, mas da sua vida. Quem era o Rafael? Bom, a gente que eu falo, a minha família veio para São Paulo, né? E eu era muito pequeno, eu tinha cerca de 4 anos de idade quando a gente veio para São Paulo. Éramos de Pernambuco, né? Viemos para São Paulo, passamos um bom tempo morando em Jandira. E como todo nordestino que vem de lá para cá, a vida não é fácil, né? Sim. Nossa vida sempre foi conturbada, né? De diversos desafios. E desde aquela época não foi fácil para a gente, né? E enfrentamos vários gigantes, né? Vários levantes na nossa vida. Necessidades, passamos muito, isso não foi novidade, né? Uhum. Passamos muita necessidade no começo, até mesmo comprarmos a nossa casa, saímos de Jandira para morar em Itapevi, né? Passamos um grande desafio, né, em relação a isso, mas devido tanto movimento, né, que não é fácil você sair de um ambiente e vir para outro e se adaptar, né? Então a gente passou por um processo muito difícil na nossa vida, que foi quando a gente veio para Itapevi, né? Meu pai já trabalhava, minha mãe já trabalhava, né? Era muito complicado nos manter em casa. Uhum. Né? Eu lembro que minha mãe saía para trabalhar, né? Meu pai trabalhava viajando, né? Sempre trabalhou em uma empresa e ele viajava muito. Sim. Né? E minha mãe, para ajudar, né, financeiramente, ela teve que se virar também, né? Uhum. Por mais que ela ela não tinha muito costume na época, né? Então ela teve que se virar para dar uma boa vida para a gente, né? Eu lembro que ela chegava muito tarde em casa, cerca de 8 ou 9 horas da noite, e aí era um período que eu e meus irmãos, a gente tinha que se adaptar até eles chegarem. Então, viver sozinho praticamente ali. Sim, a gente teve que criar uma maturidade cedo. Foram obrigados a criar. Obrigados a criar uma maturidade cedo. Em relação até cozinhar, a gente teve que aprender a cozinhar sozinho. Aprender a cozinhar sozinho, né? Algumas indicações da minha mãe, mas porém ela tinha que chegar e ela tinha que ter a comida feita, né? A parte mais complicada da nossa vida foi, né, a gente sentia uma ausência dentro de casa, porque meu pai viajava muito, a minha mãe, ela saía e chegava tarde. Então a gente sentia falta de algumas coisas dentro de casa, né? Até da presença, né? Da presença. Eu lembro que chegou uma época, né, que minha mãe se estressava demais. Não era costume pra gente, bispo, a mãe e o pai sair de casa e deixar o dinheiro de comprar o pão. Uhum. A gente não tinha esse costume. A gente tinha um costume de a mãe saiu para trabalhar, o pai saiu para trabalhar, ficou farinha na tigela, ficou um ovo na geladeira. O nosso costume era se virar com o que tem. Se virar. A gente não teve esse hábito de, filho, vou deixar R$2 você comprar de pão. A gente não viveu isso. E aí, quando que começou, né, sua vida tomar um caminho errado a partir disso, né? Porque você foi crescendo, como é que foi isso? Sim, a gente foi crescendo já nesse ambiente sem a presença dos pais praticamente. Sim, né? sim. E aí, com certeza, isso deve ter gerado uma consequência. Sim, eu sei, eu tenho isso na minha cabeça, de que eles sempre tentaram dar o melhor. Sim, com certeza. Eu tenho isso na minha cabeça. Eles não foram ausentes por relaxo ou abandono. Sim, não. Sim. Eles tentaram dar o melhor. Eles foram porém, correr atrás para trazer mas infelizmente trouxe, né? Sim, a gente sentia falta de algumas coisas, né? Sim. Eu costumo dizer, para quem eu converso, eu mesmo dei um abraço na minha mãe, eu já era de maior. Nossa.
porque a gente não tínhamos esse hábito. Mas eu não culpo eles por quererem dar o melhor. Não. Mas há coisas que só é preenchida pelos pais. Pela presença. Só a presença dos pais. E aí eu lembro que a gente sentia muita falta. Então, o que a gente não achava em casa, começamos a achar na rua, né? Então, a gente começou a conhecer o mundo muito cedo. Quando a gente começou a sentir essa falta, a gente começou a conhecer o mundo. E por conhecer o mundo, a gente começou, por curiosidade, né, usar drogas. Então, com os meus 13 anos de idade. E aí a gente lembra que a gente, né, naquele momento, foi tudo... isso aqui não dá nada, não sabe? Porque a gente não tinha costume, não sabia como usava. Mas aí a gente sabia que se chegasse a cocaína, era um pouco mais forte. A gente não conseguia ir comprar na biqueira, porque a gente tinha medo de ir até a biqueira e comprar um pino de cocaína. Então a gente ficava muito naquela, cara, quando que a gente vai conseguir usar, né? Quando meu irmão chegou em casa, depois dessa noite, ele falou assim, eu trouxe um negócio pra você. Aí eu falei, na hora eu já entendi, né? E ele falou, deixei dentro de um caderno lá, depois você olha. E na hora que eu acordei, peguei o caderno, abri o caderno, quando eu olhei tinha meio pino de cocaína lá dentro. Naquele momento a gente usou. Naquele dia a gente falou, cara, é diferente mesmo. É diferente, deu um negócio diferente na nossa mente, deu um acelero no coração, a gente está diferente. Então, naquele momento começou a desandar realmente a sua vida. Sim, começou a desandar. Comecei com meus 13 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu já vi que já estava ficando difícil. Dos 15 anos você viu que já não tinha mais jeito mesmo, já estava mergulhado nisso? Com os 15 anos de idade a gente saiu daqui. A gente saiu de Itapevi, a gente foi morar um tempo em Itu, né, até em questão de trabalho mesmo. E a gente conseguiu, né, trabalhar bastante lá, mas ainda continuou. A gente sabia que lá era um novo território, um novo ambiente. A gente estava se adaptando ainda, né, àquele lugar, mas a gente não deixou. Eu lembro que era muito difícil a gente... Quem usa cocaína é muito difícil, porque para dormir você não consegue dormir. Mas aí acaba virou Sua alimentação não funciona correta. Sim. Se você cheirar um pino de cocaína agora, você vai passar pelo menos umas 24 horas quase sem comer. É por isso que acaba entrando na saúde. Isso, uma abstinência, você fica dependente daquilo. E chegou um tempo, né, que a gente voltou de Itu para cá. Eu não consegui, meus irmãos vieram para cá de volta, né, porque meu irmão estava namorando a esposa dele, meu outro irmão mais novo também veio, eu falei, cara, eu fiquei lá sozinho, aguentei ainda um pouco lá em Itu, e aí eu falei, cara, eu preciso estar mais próximo dos meus irmãos, porque eu sabia que eu sentia gostinho de estar perto deles. Quando a gente veio para cá, só veio morar nós três, e nessa opção foi onde tudo desandou. Aí piorou tudo, porque você já estava ruim, sob a vista do pai, sozinho, sem nada, sem ninguém, e aí piorou tudo de vez. E aí então a gente achava que podia fazer o que queria dentro de casa. A gente chegou a embalar cocaína dentro de casa, porque a gente começou a vender até em festa. No caso, vocês já estavam traficando, né? E eu lembro que foi muito difícil essa época, porque começou a desandar de vez. E aí todo mundo começou a virar nosso amigo. Em volta a gente tinha muito amigo, a gente ficou conhecido. Todo mundo conhecia o carro do meu irmão, todo mundo conhecia quem era a gente. Então foi um pouco... Foi o mais complicado do que... Na verdade, assim, o que a gente percebe é que, desde quando você falou dos 13 anos, né, de ter começado tudo isso, que foi como uma... É o que a própria palavra de Deus diz, né? Um abismo chamando outro abismo. Então, a cada dia, cada ano que passava, vocês estavam se afundando cada vez mais no problema, na vida de droga, de tráfico, de prostituição, e estavam se afundando cada vez mais. Quando que essa chave aí começou a virar, né? Sim, não. Quando que essa parte escura, né, da sua vida começou a entrar uma luz aí? Foi um pouco mais para frente dessa história, né? Eu lembro que meu irmão mais novo se converteu, deu uma afastada. Ele deu uma afastada e aí ficou só eu e meu irmão mais velho. Mas, porém, meu irmão mais velho, ele casou, ele saiu da nossa casa, porém, ele continuou usando, escondido dos olhos da esposa e da nossa família. Então eu fiquei em um ambiente que eu falei, cara, e agora? O que eu vou ficar? Você tem que decidir. Que seus irmãos, vocês estavam juntos, né? Isso que é interessante. Vocês estavam juntos, todo mundo usando droga. Sim. Todo mundo na vida de prostituição, na vida, né?
E aí um foi para um lado e o outro foi para o outro. Aí você ficou no meio, realmente no meio. Eu fiquei sozinho. E agora? Sozinho. Tem que decidir para que lado eu vou. Eu fiquei sozinho, eu falei, cara, eu me apoiei em outros amigos. Eu lembro que quando meu irmão saiu, né, e aconteceu N coisa na vida dele, ele acabou se convertendo. Meu irmão mais velho, o Michael, o pastor Michael. Eu lembro que ele se converteu, e quando ele se converteu, o meu irmão mais novo, ele se afastou da igreja e ele retornou também. E aí ficou mais difícil ainda, porque eu não consegui ter essa força. Sim. Eu não consegui ter essa força que eles tiveram. Só que pra mim foi mais difícil, porque eu comecei a perder o controle. Porque eu comecei a conhecer mais gente ainda, nova. né? Eu comecei a conhecer gente nova. E eu só conhecia gente doida. Você estava te levando para outros caminhos mesmo. Isso, era gente louca mesmo. Então não conseguia, sabe, ter essa força que eles tiveram. Eu via eles orando da forma deles, né? Eu achava lindo, mas eu não entendia nada. Eu não entendia. Então assim, eu falava assim, não é meu tempo. Eu entendia que não era o meu tempo de me converter. Então foi o momento que eu comecei a despertar, sabe? Acordar para a vida e pensar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu estou fazendo? Eu lembro que eu comecei a falar para alguns amigos, cara, eu preciso me aprumar, cara. Eu já tenho um carro. Na época eu já tinha um carro. Eu falei, cara, eu tenho um carro. Porém, tá todo quebrado meu carro. Meu carro só entra droga, só entra bebida. Ninguém dá valor. Sabe, isso, quando mais eu precisava, eu senti que não tinha ninguém. Você viu que você podia estar rodeado de gente, mas você se sentia sozinho. Sozinho, você quer desabafar, não tem ninguém. Você quer conversar, você não tem ninguém. Mas aí quando você tem dinheiro, você tem todo mundo. E eu falei, cara, tá todo mundo conquistando, meus irmãos estão conquistando, estão casando e estão tendo família. E você começou a ficar para trás. Eu comecei a ficar para trás. Eu lembro que eles me chamavam muito para ir numa rede de jovens que eles frequentavam, na igreja que eles frequentavam. Sim. Sempre eles me chamavam e eu sempre nunca recusei o chamado deles, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Sempre que tinha rede de jovens, vamos lá, culto de jovens era na época. Eu ia lá, fazia uma participação, mas eu sabia que dali eu tinha que, a hora tem que ser rápido, porque eu já tenho programado, né? Eu já tenho que sair. Porque um dia eles me chamaram e eu já estava ruim. Que eu cheguei em casa uma vez, e eu deitei a minha mãe abriu a porta para mim, eu deitei na cama e eu comecei a passar muito mal. Uma hora estava quente, outra hora estava frio, eu comecei a suar, meu coração... Tipo uma overdose mesmo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a tremer demais, eu pensei assim, cara, eu não vou passar dessa noite. Porque eu não podia gritar a minha mãe, porque eu não podia assustar ela. Você não queria... Ela estava no quarto de cima, eu falei, eu não posso gritar, que eu vou assustar minha mãe. Então eu tinha que, se fosse morrer, eu tinha que morrer ali calado mesmo. Sozinho e não podia incomodar minha mãe. Peguei meu celular, comecei a ver contatos e não tinha ninguém para mandar mensagem, para falar, cara, me ajuda. Não tinha ninguém para dar Eu não conseguia achar, e eu lembro que aí eu consegui o número de um colega. E aí eu falei para ele, cara, eu preciso de ajuda. Era 3h30 da manhã. E ele me respondeu, tá acontecendo, Rafa, que ele chegou a usar droga comigo também. Ele já estava convertido. Aí. E ele falou para mim, o que está acontecendo, Rafa? Eu falei, eu preciso de uma Bíblia. Olha isso. Preciso mudar de vida. E aí eu lembro que ele falou assim, calma aí que eu vou te ajudar. Aí eu lembro que eu consegui ficar mais calmo. Provavelmente eu acredito que ele orou por mim naquele momento. Com certeza. Eu fiquei mais calmo, eu consegui dar uma relaxada, eu consegui dormir. Mas no outro dia eu falei, cara, foi tranquilo, eu consegui suportar. Olha isso. Eu falei, eu consegui suportar. Estava completamente tomado pela droga. Eu consegui suportar, tranquilo. E eu fui trabalhar. Fui trabalhar com o pessoal e tal. E esse amigo trabalhava comigo. Eu lembro que ele chegou com a Bíblia. Ele chegou com a Bíblia e falou assim, peguei eu e os seus irmãos, passamos ali e compramos essa Bíblia para você, igual você me pediu. Cara, eu falei, cara, ele me ouviu mesmo, sabe? Aquilo ali foi um choque para mim. Sim. Eu peguei aquela Bíblia, eu fiquei sem palavras, não consegui falar nada, só falei, valeu, mano, valeu, né? Valeu, obrigado. E aí eu fui para casa e eu falei, sabe? Aí para sair já era um peso de casa. Eu saía para algumas baladas, mas eu sentia um fardo pesado já. Você sentiu? Porque eu sentia que eu pedia algo para alguém, eu estava com aquilo em casa, e eu falei, já sabe, bispo, parecia que, alguma coisa eu estava falando, não é mais seu lugar, não é mais seu lugar. Sim. Era um fardo estar ali naquele lugar. Sim. Havia uma rede de jovem em 2016, 20 de agosto, eu falei, cara, eu vou sim. Só que eu lembro que foi num sábado, na sexta-feira, eu passei a noite inteira usando droga. Então acordei no outro dia ruim mesmo, aquela ressaca de cocaína. E aí teve o culto à noite, eu cheguei na igreja, e eu sentei, eu lembro que estavam alguns familiares meus também lá, né, que foram convidados, e eu sentei naquele lugar, eu comecei a chorar. Eu sentei naquele banco,
e simplesmente eu comecei a chorar. Eu não escutei louvores, eu não escutei pregação, eu não escutei nada. Eu simplesmente cheguei naquele lugar, sentei e comecei a chorar. Sim. Começou a bater um arrependimento dentro de mim. Eu acho que foi realmente a gota d'água da sua vida, né? Sim, eu acho que o clamor da alma mesmo, pedindo socorro. Sim. E no momento certo ali, Sim. ela, sabe, é agora ou nunca. É. Eu lembro que eu comecei a chorar bastante, chorar muito, muito mesmo. A ponto de um primo meu, que também não é convertido hoje, mas ele chegou em mim, me agarrou assim e falou: "Você tá tudo bem? Você está chorando demais no meio do culto." Tipo, a ponto de atrapalhar, entendeu? Sim, entendi. Chorar a ponto de atrapalhar os outros. Eu falei: "Tá tudo bem, mano, tá tudo bem", chorando. "Tá tudo bem, cara." E aí eu lembro que o coração falava: "Meu, me aceita hoje, sabe? Me aceita hoje." Só que ao mesmo tempo, outra coisa vinha, que eu tinha que sair à noite com era minha namorada. Hoje é minha esposa, mas antes era minha namorada. Cara, eu vou ter que sair com a Star. E se eu sair com a Star, eu vou beber de novo. Sim. Então não vou aceitar ninguém hoje, Sim. porque eu vou sair daqui a pouco e vou beber. Então eu fiquei com essas dúvidas no meu coração, somente meu coração. Eu não expressei nada, eu não falei nada, mas o meu coração ficava nessa dúvida: aceita ou não aceita? A única coisa que eu vi foi uma mulher vindo lá da frente. Eu olhei para ela, ela me estendeu a mão para mim, eu peguei na mão dela, ela me levantou e me deu um abraço. E quando ela me deu um abraço, ela falou no meu ouvido assim: "Por que está em dúvida de me aceitar hoje?" Aí eu me lembro que eu chorei demais. Chorou cara. mais ainda. O que não tinha chorado até então, chorou tudo de vez. Eu lembro que eu chorei demais, porque era uma coisa que era minha, só meu. Era uma dúvida. E você minha. não tinha falado pra ninguém. Até que naquele momento ninguém Eu não tinha nem tempo e de eu nem conversar. sabia o que era aceitar Jesus. Sim. Eu nem sabia o que era aceitar Jesus. Então, quando ela falou aquilo, eu comecei a me derramar mais Foi ainda. o próprio Deus. Foi o próprio Comecei a me Deus. derramar mais ainda, porque eu falei: como que essa mulher ouviu? Como? Eu falei, eu senti Deus naquele lugar. Sim. Realmente foi, cara, alguém falou comigo sem eu mesmo falar o que eu estou sentindo. E aí eu lembro que não teve apelo, não teve nada no culto. Ninguém fez apelo nesse Não, dia. mas aí eu cheguei nesse amigo que me deu a Bíblia e eu falei assim: "Cara, eu preciso aceitar esse Deus que você serve." Aí. E ele falou assim: "Como assim?" Para ele foi um choque, porque tipo, ninguém esperava. Aí ele falou assim: "Você quer o quê?" Eu falei: "Eu quero aceitar esse Deus que você serve." Olha isso. E aí ele falou assim: "Vamos ali então, vamos ali na frente." E aí fizeram o cenário lá, né, para mim aceitar Jesus. E aí naquele dia aceitei Jesus, e aí foi quando as coisas começaram A mudar mesmo. na minha vida. E eu lembro que eu comecei já a mudar naquele dia. Sim. Eu já cheguei em casa, já não era Diferente. mais o mesmo. Você já chegou Já diferente. não era mais o mesmo. Já cheguei já contando para era minha namorada. Eu não sou mais o mesmo. Eu Sim. mudei, eu aceitei Jesus. Uhum. Né? Para mim foi a maior Foi a alegria melhor do mundo. coisa que aconteceu Eu na sua aceitei vida. Jesus. Graças a Deus você está aí hoje, né? E hoje é um líder, né? Está consolidando pessoas, né? Está aqui. Talvez você está assistindo aí, já passou, já viveu, já viu alguma coisa parecida com isso, ou talvez você mesmo está vivendo com você, mãe, vivendo com o seu filho. Está aqui uma prova viva de que Jesus realmente transforma. Dá uma mensagem para eles, ó. Para alguém, talvez alguém que está passando pela mesma situação, ou um familiar que tem alguém que está passando a mesma situação. Dá uma palavra encorajadora, dizendo realmente: olha, tem jeito. Você que é mãe, você tem o seu filho nessa situação, não deixe de orar por ele, não deixe de clamar por ele. Eu tenho certeza que assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida do seu filho, Em nome de Deus Jesus. vai fazer na vida do seu esposo, do seu sobrinho. Não importa quem seja, Deus vai fazer da mesma forma que fez na minha vida. E talvez você está me assistindo aí e você está passando pelo mesmo processo que eu acabei de contar. Porque eu sei, querido, que não é fácil você sair das drogas. Eu sei porque eu tentei sair várias vezes e não tinha conseguido, até eu encontrar Jesus. Ou seja, eu só saí das drogas, eu só fui liberto verdadeiramente quando eu encontrei Jesus. As coisas começaram a se encaixar na minha vida. E hoje eu sou resultado de um pai, de alguém que me acolheu de verdade. Ele me olhou e falou: "Você não vai se perder nas drogas." O conselho que eu vou te dar agora: não desista de você mesmo, porque Jesus está lutando a teu favor. Aleluia. Jesus quer você perto dele. Amém? Deus abençoe a Querido, tua que vida. você seja realmente impactado por esse testemunho, querido. E eu tenho certeza, né, que o seu coração está cheio, mesmo que você não viveu isso, mesmo que você não passou por isso, mas serve para edificar a tua fé, como edificou a minha fé, porque realmente nós vemos que Deus não tem problema de fazer e dar a oportunidade de abrir um novo começo, né? Deus não tem problema com história difícil.
A gente às vezes tem com esse problema, mas Deus não tem problema de apagar uma coisa e começar outra história. Que Deus te abençoe. Na próxima semana a gente quer voltar aqui com outro testemunho também impactante, mas que você mastigue esse e que essa palavra edifique sua fé. Deus te abençoe. Beijão no teu coração. Graça e paz.